Boa tarde a todos vocês, meu nome é Valéria Gregório, nutricionista, e hoje nós vamos entrar num assunto que eu particularmente como mulher, eu devo fazer um vídeo desse, porque muitas internautas têm me mandado mensagem, depois, para quem já passou dos 35 anos, quais são os suplementos que a gente não pode deixar de usar. Então, hoje o vídeo vai falar sobre essa faixa etária, 35 anos em diante. Se você tiver com essa faixa etária, você vai adorar esse vídeo. Não adianta negar, conforme o tempo vai passando, a idade vai avançando, nós começamos a perceber uma série de diferenças no nosso corpo. Para algumas pessoas, aumenta o acúmulo de gordura na região abdominal, que antes não existia. A gente começa a apresentar uma maior dificuldade de perda de peso. E alguns pacientes relatam também uma dificuldade muito grande de ganho de massa magra, porque além dessa dificuldade do ganho de massa magra, nós temos também uma diminuição da disposição para a gente ficar acordada até tarde. A gente começa a apresentar mais incidência de dores no corpo, dores na articulação, dores na coluna, e tudo isso começa a ser um relato muito comum de nós mulheres. Isso vale também para mulheres também com 40 anos, nessa faixa de 35, 40 anos, a gente recebe muito relato nesse sentido. Ao mesmo tempo em que a gente deve seguir uma dieta balanceada, a gente deve praticar atividade física, dormir bem, a gente tem que controlar o estresse. Essas são ferramentas que nós consideramos como se fosse pilares para você ter uma saúde perfeita, né? E essas ferramentas, com o passar dos anos, a gente precisa reforçar também o abastecimento de nutrientes do nosso organismo, que vai ajudar com que a gente continue praticando atividade física, que a gente tenha uma suplementação adequada para a alimentação que a gente está fazendo, atender às necessidades vitais, de vitamina B12, vitamina D, de zinco, de colina, de vitaminas do complexo B, todas essas vitaminas que fazem uma diferença muito grande na saúde das mulheres de 35 anos em diante. Então, o principal suplemento que nós não podemos, assim, jamais esquecer é a vitamina D. A vitamina D, ela é importantíssima porque ela está muito associada com a quantidade de cálcio que o corpo consegue fixar nos ossos. Então, muitos pacientes, eles têm muito cálcio, só que o fato deles terem uma vitamina D muito baixa, a vitamina D, ela tem atuação na fixação do cálcio no osso. Então, se você não tem vitamina D, automaticamente seu osso não vai receber a quantidade de cálcio que ele realmente precisa. Então, com 35 anos em diante, essa saúde óssea, ela começa a se tornar mais deficitária. Então, é muito relevante que a gente faça a suplementação, principalmente nesse período, porque juntamente a isso, nós temos o aumento da perda de massa magra. E além dessa perda de massa magra, os pacientes também têm perda óssea, da massa óssea. Ela começa a apresentar um ritmo mais avançado dessa perda óssea e nós precisamos trabalhar esse aspecto da reconstrução. Então, a vitamina D, ela vai estar relacionada ao aumento do bom humor, à produção de neurotransmissores, ela vai estar aumentando o sistema imunológico. Então, tudo isso, ela também vai estar aumentando a fixação do cálcio no osso, que nós vamos estar numa fase que a gente vai ter uma tendência a não conseguir fixar tanto cálcio no osso. Então, isso vai ajudar demais a gente evitar todas essas incidências. Então, item 1 de suplementação, vitamina D. Outro ponto que é muito importante é a suplementação à base de magnésio. Esse mineral, depois dos 35 anos, ele está relacionado a muitos aspectos, como melhoria de quadros de depressão e ansiedade. Com 35 anos em diante, nós mulheres, a gente passa por muitas alterações. As mulheres que antes só trabalhavam, elas começam a conciliar o trabalho com a maternidade. Outras mulheres que já tiveram filhos mais novas,
eles já estão com filhos na fase de adolescência. Então acaba que a gente tem um ritmo de precisar de uma saúde mental muito afinada, a gente precisa estar muito estruturada. Então, quando a gente suplementa com magnésio, ele favorece a produção de neurotransmissores que vão ajudar a melhorar a qualidade do sono, vão melhorar a relação de bem-estar do paciente, eles vão aumentar a boa forma, a longevidade e, principalmente, eles podem ter melhorias tanto em dor de cabeça quanto em enxaqueca. Só que é muito importante a gente falar o seguinte: você não vai tomar o magnésio para melhorar a enxaqueca. Você vai atenuar quadros de enxaqueca, porque o magnésio, ele produz neurotransmissores e esses neurotransmissores, eles têm benefício na redução do estresse. Reduzindo o estresse, pacientes com enxaqueca, a gente sabe que quanto maior o nível de estresse, maior a incidência de enxaqueca também. A suplementação de ômega 3 já não tem nem o que falar, ele é uma das vitaminas mais importantes para o ser humano, principalmente como se fosse um aspecto de melhora da resposta inflamatória natural. Ele é muito importante quando pacientes têm dores também nas regiões de quadril, na região da perna, porque essas inflamações sistêmicas, elas são muito prejudiciais e elas aumentam também a incidência de doenças cardiovasculares a nível de continuidade de piora do estado da população, da saúde. Então, o ômega 3, ele atua também como um excelente anti-inflamatório. A gente não podendo deixar de lembrar que o ômega 3, quando rico em DHA, ele aumenta muito a concentração, o foco, os estudos. A gente requer manter muito o nível de estudo para a gente melhorar o nosso cérebro cada vez mais, né? Lembrando que a gente não pode esquecer que o ômega 3 ele também pode ser utilizado e consumido na forma de peixes, como salmão, atum, arenque, a própria sardinha, que eles são responsáveis também por um fornecimento muito bom de ômega 3 para a população. Caso você não goste desse peixe, use suplemento, tá? A gente não pode esquecer da suplementação à base de fibra. Muitas mulheres, elas, a partir dos 35 anos, elas relatam muito quadro de prisão de ventre, e um dos fatores de risco para o aumento da prisão de ventre, ela é associado a baixa atividade física, baixa ingesta de água e principalmente uma dieta pobre em fibras. Então, é muito necessário a gente fazer um acompanhamento a nível de suplementação de fibras para a gente verificar, principalmente, quais são as principais causas que estão levando à prisão de ventre no paciente, a gente fazer uma abordagem um pouco mais profunda para verificar se não tem alguma doença associada, algum quadro de retocolite, algum quadro de... porque a retocolite, às vezes, você tem quadros de diarreia e quadro de constipação. Então, nesse sentido, é muito comum os pacientes terem relato de constipação. E juntamente a isso, nós temos episódios de gases, inchaços, cólicas, que leva muito à piora do desconforto. As pacientes, elas se sentem nervosas, irritadas, sempre assim, com a sensação como se estivesse no estado de fuga. Então, nesse sentido, é muito importante a gente suplementar com fibras essa população. Alguns pacientes falam para mim, mas doutora, só fruta não é suficiente? Dependendo da sua necessidade, a gente precisa verificar quais cepas bacterianas que seu organismo está em maior quantidade. Lembrando que a gente tem cepas benéficas e cepas maléficas. O intestino, ele vai ter que ter as duas em constante equilíbrio. E quando elas não estiverem em equilíbrio, a gente vai ter o favorecimento de constipação, gases, inchaço e principalmente cólica. Então, se eu equilibro essa flora e eu atuo de uma maneira que eu deixo o intestino com cepas maléficas e benéficas em homeostasia, em equilíbrio, eu tenho uma melhora também do quadro de constipação apresentado pelo paciente. E isso é muito positivo do ponto de vista da saúde da minha paciente com 35 anos. Outro ponto que é importante, o que é? A cúrcuma, ela é um dos suplementos hoje que a gente tem prescrito muito para a população, principalmente mulheres.
Esse suplemento, ele é um poderoso anti-inflamatório. Alguns estudos já têm apontado a cúrcuma, ela equiparando a certos medicamentos que diminuem a inflamação. Então, ao invés de você utilizar anti-inflamatórios, a cúrcuma, ela tem melhores respostas. Ela também é conhecida como um excelente antioxidante, e por ser um antioxidante, eles vão bloquear parte dos danos que são provocados por radicais livres que estão presentes no organismo. Lembrando que o acúmulo dos radicais livres ao longo do tempo, ele está muito relacionado ao aumento do envelhecimento. Então, quanto mais radicais livres a pessoa tem, mais ela aumenta a velocidade de envelhecimento. Então, a cúrcuma, ela apresenta um sabor mais forte. Então, geralmente, para quem não está acostumado com essa especiaria, a gente recomenda ela em forma de cápsulas. E a dosagem vai depender do peso, vai depender das comorbidades que o paciente apresenta, para a gente estar indicando para cada paciente. Um suplemento fantástico também que eu gostaria de falar é sobre a glucosamina. Ela é um produto também que vai auxiliar nas articulações a se tornarem mais maleáveis e mais hidratadas. Então, suplementos, por exemplo, que tem o colágeno tipo 2, geralmente eles vêm com a glucosamina. E o objetivo dela é fazer com que o paciente ele se movimente de maneira mais otimizada e ele sinta menos dores associadas à artrite, artrose e também problemas reumatológicos. A partir dos 35 anos, a gente percebe uma tendência muito grande no aumento de dores articulares. Então, para aqueles que já sofrem com as doenças articulares, não podemos esquecer da glucosamina. Pacientes que não têm relato, pacientes que não têm necessidade de... nunca senti nenhuma dor, minha família nunca teve artrose, nunca teve artrite, não tem recomendação. Outro ponto que é muito importante é o seguinte... essa lista que eu passei para vocês, esses suplementos, o meu objetivo, ele é informar vocês de uma melhor maneira que vocês vão ter uma melhor qualidade de vida. E quanto mais a gente tiver qualidade de vida, quanto menos medicamento a gente precisar utilizar, eu acredito que mais saúde nossa população vai ter. Porque lembrando que medicamento vai aumentar a formação de radical livre, formando radical livre a gente vai ter uma tendência a envelhecer mais rápido, então acaba que vira um ciclo vicioso. Então, antes de começar a usar qualquer suplemento, é muito importante você conversar com o seu nutricionista. Às vezes um suplemento ele pode ser benéfico para uma pessoa, ele pode não ser tão benéfico para outra pessoa, mas é importante a gente sempre pensar na individualização. E para confirmar também se um suplemento é necessário, não vamos deixar de solicitar os exames bioquímicos, porque a gente só consegue ver você através dos seus exames. Eu já peguei paciente perfeito que chegava no meu consultório que eu falava assim, meu Deus, ele não precisa de nada. Quando a gente pegava o exame, precisava de tudo, B12, vitamina D, zinco. Então, é muito importante sempre vocês estarem fazendo os exames, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quero ajudar vocês demais. Saúde da gente não tem preço, entendeu? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter tudo que você quiser na vida. Se você não tiver saúde, você não vai ter nada. Então, o nosso canal, o nosso objetivo principal está aqui para ajudar vocês, vocês conseguirem ver através da nutrição e da suplementação que a vida pode ser muito saudável e que a gente pode viver muito melhor sem tanto medicamento. Fiquem com Deus, um super abraço e até a próxima.